Dando continuidade, vamos responder a seguinte questão. Os estados estrangeiros são detentores da imunidade tributária recíproca? Essa pergunta, inicialmente, ela pode suscitar dúvidas, mas você precisa estar atento à literalidade do artigo 150, inciso 6, a linha A, que restringe a imunidade tributária recíproca, primeiramente, aos entes políticos que integram a federação, ou seja, os entes que integram o Estado Federal. E, no artigo 150, parágrafo 2º, nós temos a imunidade tributária recíproca extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Qual seria a resposta, então, a esse questionamento? Na tela. A resposta é não. Os estados estrangeiros não são detentores da imunidade tributária recíproca. Porém, em razão da incorporação do texto das Convenções de Viena de 1961 e 1963, assegura-se aos estados estrangeiros isenção a impostos e taxas no Brasil, ressalvadas aquelas decorrentes da prestação de serviços individualizados e específicos. Então, observem, os estados estrangeiros não são detentores de imunidade. Por força de tratado internacional, são detentores de isenção. E percebam que isenção dos impostos e taxas em razão do exercício regular do poder de polícia. A taxa de serviço não está abarcada por essa convenção. Ok? E notem que, nesse particular, não há que se falar em violação ao princípio da variação às isenções heterônomas, por nós estudado na aula passada. Eis que, nessa hipótese, o tratado internacional é subscrito pelo presidente da República enquanto chefe de Estado. Outra observação importante acerca desse tema é que os estados estrangeiros não são detentores de imunidade tributária. Porém, observe que os estados estrangeiros eles têm imunidade de jurisdição. Logo, mesmo não sendo detentores da imunidade, e se eventualmente não fossem detentores de isenção, o ente credor de algum tributo inadimplido pelos estados estrangeiros encontraria um obstáculo intransponível para receber esse crédito, já que não poderia compelir o Estado estrangeiro via juízo, a não ser, óbvio, que o Estado renunciasse à imunidade de jurisdição. Na tela. Os estados estrangeiros gozam de imunidade de jurisdição. Logo, se não houver renúncia expressa da referida imunidade, os entes tributantes não disporão de nenhum mecanismo judicial para a cobrança coativa do tributo. Para encerrar a análise sobre a imunidade tributária recíproca, vamos verificar a situação dos notários e registradores, das caixas de assistências da Ordem dos Advogados do Brasil, da Casa da Moeda do Brasil e a imunidade tributária recíproca nos denominados tributos indiretos. Na tela. O serviço notarial e de registro, que é uma atividade estatal delegada, por ser prestado em caráter privado, não é imune à incidência do ISS, conforme decidido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ADI 3089, relatoria do ministro Carlos Brito, julgada em 13 de fevereiro de 2008. Essa questão é muito manjada em concurso público. A atividade notarial, por ser uma atividade estatal delegada, ela pode suscitar dúvidas, tanto é que foi objeto de uma ADI. Mas notem, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é que essa atividade não é imune a imposto. E como se trata de uma prestação de serviço, o notário ou o registrador, ele vai pagar sim ISS. A Caixa de Assistência dos Advogados, a partir da decisão prolatada no RE 405.267, julgada em 6 de setembro de 2018, teve reconhecida o seu direito à imunidade recíproca. Muita atenção, porque é um precedente muito recente, menos de 2 anos. Observem que, até a essa data, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal
era no sentido de que as caixas de assistência dos advogados não eram detentoras da imunidade tributária. A partir deste julgamento, desse precedente, foi reconhecida a imunidade tributária às caixas de assistência dos advogados. Provavelmente essa questão ela vai ser recorrente em provas de OAB e concurso público. Fiquem atentos. A Casa da Moeda do Brasil, empresa pública, faz jus à imunidade recíproca, por ser empresa governamental delegatária de serviço público prestada em regime constitucional de monopólio, conforme artigo 21, inciso 7 da Constituição. Decisão da segunda turma do STF no recurso extraordinário 610.517, com agravo relatado pelo ministro Celso de Mello, julgado em 3 de junho de 2014. Então observem, a Casa da Moeda do Brasil é uma empresa pública, responsável pela cunhagem de moedas e pela expedição de alguns documentos oficiais, como por exemplo, os diplomas das universidades federais. Notem que a Casa da Moeda do Brasil não é autarquia, não é fundação pública, mas pelo fato de desempenhar em regime de monopólio essa atividade que é exclusiva da União, o Supremo Tribunal Federal entendeu que faz sim jus à imunidade tributária. Em relação aos impostos indiretos, IPI, ICMS e ISS, a imunidade somente é aplicável se o ente beneficiário estiver na posição de contribuinte direto. Não faz jus à imunidade o ente que, na condição de consumidor final, ocupa a posição de contribuinte de fato, e o contribuinte de direito é uma pessoa não imune. Segunda turma do STF, o agravo do recurso extraordinário 690.382, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 4 de dezembro de 2012. Os tributos, quanto à possibilidade ou não de transferência do encargo econômico, são classificados em tributos diretos e tributos indiretos. Dentro dessa classificação, são tributos diretos aqueles que não admitem, por sua natureza, a transferência do encargo econômico financeiro a terceiros. Já os tributos indiretos são aqueles que, por suas peculiaridades, admitem a transferência do encargo a terceiros. É o exemplo dos impostos que incidem sobre operações mercantis, o IPI, o ICMS, o ISS. É uma classificação que, se você for examinar na doutrina, tem muita crítica. Os economistas, inclusive, entendem que todo e qualquer imposto pode ser transferido, ou melhor dizendo, o encargo econômico financeiro de qualquer imposto ou de qualquer tributo pode ser transferido dentro da cadeia produtiva. Então, que essa distinção feita pelos tributaristas é uma distinção artificiosa. A despeito dessas críticas, no direito tributário, a classificação em tributos diretos e indiretos ainda é muito importante, principalmente no que toca ao tema imunidade tributária. Então percebam, o ICMS, o ISS, o IPI são impostos e, conforme vimos no início da exposição, o Supremo Tribunal Federal interpreta da forma mais abrangente possível o que está previsto no artigo 150, inciso 6, a linha A, no sentido de que os entes federativos eles são imunes a todo e qualquer imposto. Ocorre que, em relação ao IPI, ao ICMS e ao ISS, por serem tributos indiretos, admite-se a transferência do encargo econômico a terceiro. Vale dizer, vamos imaginar que uma determinada sociedade empresária, Alfa e Beta Limitada, vende um microcomputador para o João da Silva. O preço do microcomputador sem o ICMS, vamos imaginar que seja de R$1.000. E a alíquota interna aqui em Goiás é de 17%. Logo, o valor do microcomputador, o preço, mais o imposto ICMS, seria R$ 1.170. A sociedade empresarial Alfa e Beta Limitada vai vender um microcomputador para o João da Silva pelo preço de R$ 1.170. Percebam, Alfa e Beta Limitada é o contribuinte de direito, porque é justamente essa pessoa jurídica que figura na relação jurídico-tributária travada com o Estado de Goiás. O
O Estado de Goiás tem como contribuinte, como polo passivo da relação, a sociedade empresarial e não João da Silva. Compreenderam? E como analisar essa lógica, essa sistemática dos tributos indiretos na imunidade tributária? O município de Goianésia, ao comprar o microcomputador, tem direito à imunidade tributária do ICMS? Resposta: não. Mas por que? Não tem imunidade? Sim, o município de Goianésia é um ente imune. Ocorre que, nesse exemplo, o município de Goianésia não é contribuinte de direito. Ele sequer figura na relação jurídico-tributária. Quem figura na relação e quem é o contribuinte é a sociedade empresarial, qual seja Alfa e Beta Limitada. Por disposição legal e pela lógica do tributo, admite-se a transferência do encargo econômico financeiro para o município de Goianésia. Mas como o município de Goianésia é meramente contribuinte de fato, não fará jus à imunidade tributária. No próximo bloco, vamos analisar a imunidade religiosa. Até lá.